E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso mesmo, né? Não sei de que horas você está assistindo esse vídeo, mas toda hora é hora para estudar. Pois bem galera, vamos partir para a aula. Vamos falar agora sobre motores a diesel, né? Uma introdução dos motores a diesel, compará-lo com o ciclo Otto. Foi o que nós vimos, né, em máquinas térmicas 1, certo? Antes de falar das características dos motores a diesel, vamos falar um pouco da sua história, né? Foi inventado por Rudolf Diesel. Na época ele tentava algumas alternativas para máquinas a vapor, né, da época, que não eram muito eficientes, pelo contrário, se comparado com o motor de combustão interna, ela é bem menos eficiente, né? E na época, Diesel desenvolveu esse motor, né? Rudolf Diesel desenvolveu esse motor para que ele funcionasse com qualquer tipo de combustível. Posteriormente, ele desenvolveu um combustível chamado diesel, daí o nome, né? Até hoje nós temos nos postos de combustível o diesel, né? Diesel S10, diesel comum, enfim. Esses combustíveis são utilizados para a máquina que Rudolf Diesel idealizou na época. Pois bem, vamos agora para as diferenças práticas entre esses dois tipos de ciclos, né? Ciclo Otto e ciclo diesel. Primeira diferença básica, no ciclo diesel nós não temos a vela de ignição que temos no ciclo Otto, certo? O que é que nós vamos ter então? Um injetor de combustível que injeta o combustível de forma direta. Essa é a nossa primeira diferença básica. Segunda diferença básica, durante a compressão, nós temos a compressão no ciclo diesel apenas de ar e no ciclo Otto de ar e combustível, ou seja, da mistura, certo? Terceira diferença básica, a ignição no ciclo diesel acontece em função do calor gerado durante o processo da compressão. Quando nós injetamos o combustível diretamente na câmara, acontece então a combustão. Já no ciclo Otto, a combustão acontece em função da vela, né? Essa é a terceira diferença básica. Aí a quarta diferença básica, em função da possibilidade da injeção direta do combustível, no ciclo diesel eu tenho um controle da queima muito melhor. Como assim? Vamos parar para pensar. No ciclo Otto, quando acontece a centelha da vela, o que é que acontece? Combustão, instantânea, né? E no ciclo diesel, acontece durante a injeção do combustível. E se eu continuar injetando combustível, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma queima mais prolongada. Está aí uma grande vantagem do ciclo diesel. Nós conseguimos controlar essa combustão de uma forma muito mais eficiente, né? Nós conseguimos força durante um período muito maior. E isso nos dá a grande característica do motor a diesel, né? São motores que possuem um alto torque, um torque muito elevado se comparado com o motor do ciclo Otto. Outra diferença básica entre esses ciclos, né, diesel e Otto, é com relação à taxa de compressão. Já que durante a compressão no ciclo diesel nós temos a compressão apenas de ar, não existe aquele problema da autoignição do ciclo Otto. É isso mesmo. Então eu posso ter no ciclo diesel taxas bem mais elevadas, né? Isso nos garante o quê? Ainda mais eficiência durante a combustão. Pois bem, galera, vamos agora apresentar o gráfico do ciclo diesel, né? E explicar o porquê da eficiência tão elevada. Vocês vão entender. Vamos lá? E aí, galera, tudo bem? Vamos lá estudar os gráficos do ciclo diesel? Bora? Vamos compará-lo com o ciclo Otto. Primeiro, temos aqui uma imagem com os 4 tempos, né? Vamos imaginar um ciclo diesel de 4 tempos. Como é que a combustão acontece, né? Primeiro, nós temos o processo de admissão, onde o que adentra dentro da câmara de combustão é apenas o ar. Isso mesmo, é apenas o ar. Não tem a mistura com o combustível, assim como no ciclo Otto, certo? Depois, o processo de compressão, como é que ele acontece? A compressão acontece apenas com o ar, né? Se for somente o ar que adentrou dentro da câmara. Por isso que nós podemos ter uma taxa de compressão no ciclo diesel bem maior do que uma taxa de compressão no ciclo Otto.
Porque nós não temos o problema da autoignição aqui dentro da câmara. Se eu tenho apenas o ar, ele não vai sofrer autoignição. É lógico, né? E quando é que essa ignição acontece? Durante a injeção do combustível. Nós temos aqui um bico injetor, né? Nós temos um bico injetor. E essa injeção de combustível acontece de forma direta, notem que é diretamente dentro da câmara. E quando esse combustível entra em contato com o ar que está aqui comprimido a alta temperatura, o que é que vai acontecer de imediato? A combustão. A ignição, né, da combustão acontece de forma instantânea, assim que o combustível é injetado dentro da câmara. Daí nossa grande diferença do ciclo diesel para o ciclo Otto. Nós temos o injetor ao invés do que? O que seria no ciclo Otto? Uma vela, isso mesmo, uma vela. Então, o quarto tempo, o tempo de escape, como é que ele acontece? Da mesma forma do ciclo Otto. Os gases aqui dentro, provenientes da combustão, eles são exauridos com a abertura da nossa válvula de escape. Tudo bem? Tá ok? Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá? Agora nós vamos à parte melhor ainda, falar do gráfico do ciclo diesel. À nossa direita, nós temos os 4 tempos, o mesmo do slide anterior, só que à nossa esquerda agora nós temos um gráfico que explica como a mágica do ciclo diesel acontece. Vamos analisar primeiro a nossa figura da direita, os 4 tempos. O que é que acontece? Nós temos uma admissão de apenas ar dentro da câmara. Quando o cilindro está aqui, ó, nosso ponto morto superior, não é isso? Local de menor volume dentro da câmara de combustão, certo? Quando o cilindro está aqui, a nossa válvula de admissão se abre, permitindo a entrada do ar. Agora vamos fazer um link com o gráfico à esquerda. Tá vendo esse pontinho 0 aqui, ó? É onde tudo começa. A abertura da minha válvula acontece aqui, ó, a abertura, certo? Quando eu abro a válvula, o meu cilindro está no ponto morto superior. Então, esse cilindro se desloca para meu ponto morto inferior. Olhando para a figura à direita, o que é que nós temos? O meu cilindro está aqui no ponto morto superior e ele vai se deslocar para baixo, aumentando assim o seu volume aqui dentro da câmara. Quando eu aumento o meu volume, eu aumento esse volume até que ele chegue aonde? Olhando o gráfico à esquerda, no ponto morto inferior. Retornando à figura à direita, nós temos o que? Ponto morto inferior aqui embaixo, tá ok? Ponto morto inferior. Então, galera, esse processo de admissão da figura à direita corresponde ao processo 01 do nosso gráfico. Processo 01. Tá ok? Tranquilo, né? Admitido esse gás, o que é que acontece agora? Olhando o gráfico, ponto 1, o que é que vai acontecer agora? Nós temos uma compressão do ar do meu cilindro, até que esse cilindro atinja o ponto 2, que corresponde novamente ao meu ponto morto superior. Então, a nossa compressão, olhando agora a imagem da direita, a minha compressão aqui dentro da câmara, né, a compressão desse ar, ela acontece até que o cilindro atinja novamente esse ponto aqui de ponto morto superior. Tranquilo, né, galera? Tranquilo, tranquilo. Até aí tudo bem, tudo igualzinho ao ciclo Otto. Agora vamos para a grande diferença, tá? Eu vou até apagar aqui, com licença. Obrigado. Vamos agora para a explosão ou combustão. Olhando o nosso gráfico à direita, corresponde a esse terceiro quadrante aqui, tá bom? Como é que essa combustão acontece? Ou explosão, né? Como foi falado no slide anterior, acontece durante a injeção do combustível através do meu bico injetor, certo? Isso não é mais novidade, mas aqui nós vamos nos ater a um detalhezinho muito importante. Vocês concordam que com essa injeção direta de combustível, nós temos um controle muito melhor dessa combustão? Como assim, professor? Veja bem, se eu quiser que essa combustão, né, o processo, dure um pouco mais, o que é que eu posso fazer? Eu injeto combustível por um período mais prolongado, né? Se eu consigo injetar mais combustível
né, por um período mais prolongado, eu consigo ganhar uma força durante um período muito maior. Daí a grande característica do ciclo diesel. Ele nos dá um elevado torque, tá ok? Vamos analisar isso no nosso gráfico que está à esquerda. Estamos aqui no ponto 2, a combustão é iniciada e essa injeção de combustível dura um certo tempo. Que tempo é esse? O tempo do processo 2, 3. Nós temos uma pressão constante. Beleza, injetei o combustível até chegar no ponto 3. No ponto 3, essa injeção de combustível é cessada. E agora o que é que vai acontecer? Nós temos o processo 3, 4, que corresponde, olhando à direita, ao avanço do nosso cilindro até o final do curso. E onde é esse final do curso? Volta para a esquerda, ponto morto inferior. Recapitulando, chegou no ponto 2. Olhando no gráfico, chegou no ponto 2. É iniciada a combustão. A injeção de combustível acontece até chegar no ponto 3. Chegou no ponto 3, a injeção de combustível é cessada. E agora o que é que nós temos? O avanço do meu cilindro até o ponto morto inferior, que está situado no ponto 4. Nós temos o avanço desse cilindro. Chegado no ponto morto inferior, está na hora da abertura da válvula de escape, que acontece justamente nesse ponto 4. E os gases, eles começam a sair. Vamos olhar aqui a pressão, o que é que acontece? Pressão aqui, a pressão do ponto 4. Essa pressão, ela é diminuída. Até onde? Até chegarmos à pressão no ponto 1. Tá ok? No ponto 1, que é igual à pressão do ponto 0. Tá bom? Mas vamos voltar aqui. Ponto 4, a abertura da válvula. A válvula se abriu, o que é que acontece? Os gases começam a sair, a pressão cai. A pressão caindo, chegamos até a pressão no ponto 1. Chegada a pressão no ponto 1, o cilindro está no ponto morto inferior, ou seja, lá embaixo. Quando esse cilindro começa a avançar para o ponto morto superior, aqui embaixo, ele está tendendo a chegar nesse ponto 0, o local de menor volume, e nesse caso será o local de menor pressão também. Quando chegou nesse ponto 0, o ciclo inicia-se novamente, tá ok? Então, galera, esse é o nosso ciclo diesel de forma resumida, né? Peço que vocês vejam esse vídeo, revejam, né? Está gravado, vocês podem ver a hora que quiser. Olhe quantas vezes for preciso. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, certo? E obrigado pela atenção, por ter ficado até o final. E vamos para frente, né? Em breve teremos mais vídeos. Valeu!